Olá, eu sou o Vítor Ribeiro e sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre classes de ativos. O que são, que tipos de classes de ativos existem e ainda em quais podemos investir, tendo em consideração o ambiente económico, geopolítico e expectativas em relação aos mercados. Falaremos de previsões, ciclos económicos, política monetária e fiscal, indicadores e algumas curiosidades. Fiquem por aí. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. No episódio número 40, falámos sobre o pesadelo macro e no episódio 44, no impacto das taxas de juros. Hoje vamos falar das classes de ativos disponíveis para ligar esses indicadores macro ao mercado. Uma classe de ativos é um conjunto de investimentos que têm características semelhantes, que se comportam de maneira semelhante no mercado e que têm exposição aos mesmos fatores económicos e financeiros. Esses fatores semelhantes podem ser, por exemplo, o crescimento, a inflação, os recursos naturais, edifícios, terrenos, infraestruturas e até mesmo os aspectos comportamentais e pessoais de cada investidor. A teoria do portfólio, que foi desenvolvida por Harry Markowitz já no século passado, anos 50, e depois com os contributos de economistas como William Sharp, explica que o processo de alocação de ativos define-se como a alocação do portfólio do investidor a um conjunto de classes de ativos. Refere ainda que tal generalização não pode ser operacionalizada sem definir claramente e antecipadamente essas classes. Assim, na construção do portfólio podemos ter como classes de ativos as ações, obrigações e liquidez, que são os principais, mas também o imobiliário, matérias-primas, private equity e venture capital, derivados como futuros e opções, ativos reais e alternativos como arte e até criptomoedas. Na minha opinião, o capital humano deve ser também considerado como classe de ativos e ser parte deste portfólio. Uma das principais características de uma classe de ativos é ter baixa correlação, ou até negativa, com as restantes classes de ativos do portfólio. Desta forma, conseguimos construir uma carteira mais diversificada e mais ajustada em termos de risco e retorno. Outro aspecto importante a considerar é o grau de granularidade. Granularidade refere-se ao número de classes de ativos em que o mercado mundial está subdividido. A estratégia de alocação de ativos de um investidor, por norma, concentra-se no menor grau de granularidade, de classes distintas, portanto, como ações nacionais, internacionais e rendimento fixo, por exemplo. A alocação tática de ativos pode utilizar classes de ativos mais subdivididas, aumentando a tal granularidade, como dividir o património por capitalização de mercado e categorias, como valor, crescimento, setores e temas. No entanto, a excessiva granularidade corre o risco de criar classes de ativos que não são assim tão diferentes umas das outras. Depois desta introdução, falemos de previsões que nos vão ajudar a decidir e a definir que tipos de classes de ativos podemos investir. Portanto, Henrique, olá. Olá, Zé Carlos. Por que razão as previsões são importantes? As previsões são importantes porque influenciam claramente as expectativas dos agentes económicos e, designadamente, dos investidores. Não é? Claramente também que sabemos que as previsões falham, não é? Exato. E falham porque existe sempre um conjunto de fatores imponderáveis e nós, neste momento, enfim, julgo que é consabido os nossos ouvintes, e obviamente também por nós, que existem tensões geopolíticas bastante acentuadas, nomeadamente no Médio Oriente, e entre a Ucrânia e a Rússia, toda aquela zona da Euroásia. Exato. E, portanto, desde logo temos aqui um fator que pode, digamos, fazer descarrilar as melhores previsões, não é?
Depois também temos um ciclo eleitoral extremamente complexo este ano. Na Europa, enfim, as eleições no Parlamento Europeu e com uma eventual subida dos eurocéticos e, portanto, uma certa instabilidade na governação europeia, digamos assim, e sobretudo nos Estados Unidos, onde, de facto, os resultados, neste momento, são totalmente imprevisíveis, dependendo de um conjunto de fatores até relativamente aleatório, como decisões judiciais, que nós ainda desconhecemos, processos que estão em curso na justiça contra o Sr. Donald Trump e por aí fora. Mas, genericamente, as previsões, respondendo agora à tua pergunta, digamos, tirando estes fatores, digamos, estranhos, não é? Mas que vão ser preponderantes, não é? Basta pensar, por exemplo, na guerra entre Israel e o Hamas, pode rapidamente, digamos, disseminar-se para o Médio Oriente e isso fazer levantar problemas graves do ponto de vista do custo dos combustíveis fósseis, parece que vão derivar das tensões inflacionistas, né? Mas as previsões, dizia eu, apontam claramente para uma descida das taxas de juros, a inflação sob controle, sobretudo no mundo ocidental, né? Que é aquilo que normalmente os investidores mais lhes interessa por questões de transparência, de estabilidade política, etc. A Fed, em princípio, vai descer as taxas de juros já no início de 2024, em função da boa performance relativamente à taxa de inflação. Já anunciou, julgo eu, 3 descidas e mais 4 para 2025. E provavelmente o Banco Central Europeu seguir-se-á. Eu penso que este desfasar, não é, das estratégias em termos de política monetária faz sentido. Não é? Já ouvi um ou outro economista dizer, enfim, que o Banco Central Europeu deveria agir, até porque a economia da zona euro está mais sluggish do que a economia americana, que se tem comportado muito bem e comportou-se muito melhor do que as expectativas iniciais face a 2023, embora 2024, se calhar, do ponto de vista dos investimentos, já não terá o mesmo tipo de impacto. Não é? Aquilo que já se sabe, porque os mercados antecipam e incorporam a informação e essas previsões naquilo que são o preço dos ativos, aquilo que é o preço dos ativos. Mas estava eu a dizer que faz algum sentido, porque se houver um diferencial de taxas de juro entre o bloco da zona euro e os Estados Unidos, neste caso positivo, ou seja, se a Fed antecipar exatamente, sim, as descidas e for bastante agressiva relativamente às mesmas, provavelmente isso atrairá fluxos de capital para a zona euro. Isso fará com que o euro se aprecie e as importações fiquem mais baratas e por essa via até se possa acelerar a desaceleração da taxa de inflação. E isso até poderá fazer com que o Banco Central Europeu tenha mais margem de manobra para descer as taxas de juros. Nesse ponto de vista, eu julgo que, partindo destes pressupostos, não é, as obrigações serão um dos ativos mais interessantes para investir no próximo ano de 2024. Não é? Existem várias perspectivas, umas mais otimistas, outras menos otimistas, mas é relativamente consensual entre quem estuda estas temáticas que as obrigações serão um ativo a ter em conta em 2024. Sim, faz sentido. Depois de vários anos em que... Já as ações... Eu não vou entrar já no tema dos investimentos alternativos, até porque é uma coisa que eu não domino particularmente bem. Já as ações terão aqui na Europa um comportamento diferente dos Estados Unidos. O price to earnings dos Estados Unidos, mesmo tirando os Magnificent Seven, ainda está um bocadinho acima da média histórica. Na Europa não está, em outros países também não. E, portanto, provavelmente terão um comportamento razoável, dependendo muito daquilo que for a intervenção do Banco Central Europeu e daquilo que forem os ganhos, não é? Os earnings das principais empresas cotadas em bolsa, não é? Sim. Sim, é isso. Nota aí que estás, digamos que... atento a essa relação que os próprios bancos centrais vão tendo nos mercados, não é? Fala-se muito da mão da Fed, não é? Daquilo que é necessário, antes de começarmos aqui a gravar, o José Carlos dizia isso mesmo, que os mercados parecem que estão sempre à espera que alguém vá lá dar a mão e esteja ali pronto para ajudar, não é? Mas voltando aqui à questão das previsões, e de facto nós no final de um ano, início do outro, fazemos sempre este balanço, e de facto o ano de 2023 foi o ano das previsões falhadas, não é? Nomeadamente a espera que se teve em relação a uma recessão.
e que realmente ela não aconteceu ou terá acontecido já. Mas, Carlos, em que ciclo, parte do ciclo económico que nós estamos? Exatamente, isso digamos é a pergunta do $1 milhão, como se costuma dizer, não é? Há duas maneiras de interpretar o que se passou, não é? Ou que está, ou onde estamos. Uma é que a recessão está a algures no futuro, e outra, um bocadinho mais arrojada, é dizer que ela já se deu nos 2 primeiros trimestres de 2022. O que, de certa maneira... 22, porque 22? Quando a Bolsa caiu, exato. 23, ela subiu. Okay. E em que nós tivemos não só crescimentos económicos negativos, pelo menos nos Estados Unidos, enfim, que é de onde as modas vêm, não é? A moda das roupas vem de Paris e a moda da Bolsa vem de Nova Iorque. E, portanto, há essa possibilidade. E a única razão pela qual a recessão não foi, digamos, declarada, porque a recessão não acontece, é declarada, é porque há um comitê que, em face de um conjunto de variáveis económicas, olhando retrospectivamente e passado quase um ano, diz que houve lugar a uma recessão em determinados trimestres da economia americana. Pois, porque não é só a questão da descida do PIB que interessa para declarar uma... Exatamente, há outras variáveis, nomeadamente, e uma das principais é, digamos, a taxa de desemprego. E como nós, desta vez, por força dos estímulos financeiros e, portanto, monetários e fiscais decorrentes do Covid, que foram de dimensões que não têm, digamos, nenhum precedente, a verdade é que a taxa de desemprego ficou baixíssima e não, mesmo durante a recessão, e não aumentou. E, portanto, não houve nenhuma declaração de recessão, apesar da Bolsa ter sentido que houve uma recessão que se viu em termos de correção, nomeadamente das ações. Sim, a queda do mercado foi um pouco que numa forma de expectativa de que uma recessão de facto vinha aí, não é? E que teria acontecido já. De facto, este ano, e mesmo após, por exemplo, em novembro, após, digamos, termos tido alguma certeza que haveriam condições para a inflação estar controlada e para começarem a descer as taxas de juros, o mercado disparou. Portanto, quer em termos de acionistas, quer em termos de obrigações, com a queda das yields de forma clara. O que o Zé Carlos estava a dizer é muito interessante, porque, de facto, estou de acordo com a tua introdução, não é? A excessiva granularidade faz com que uma perspectiva mais equilibrada, não é? De seleção de ativos menos correlacionados possa desvanecer-se, mas há uma granularidade que é preciso não perder de vista, que é os estímulos orçamentais, por exemplo, com a lei das infraestruturas, foi passado nos Estados Unidos, que, grosso modo, é $1 trilhão, não é? Isto é ainda em notação numérica americana. Sim. Neste momento, até agora, foram atribuídos 40 mil projetos, representando apenas 200 mil milhões. Ou seja, nem esses 200 mil milhões ainda foram injetados na economia. Precisamente. Ou seja, apenas 20%. Mesmo se fala aqui na Europa. E, portanto, obviamente que é de esperar, porque também são grandes projetos, é de esperar que nos próximos anos essa lei continue a ter os seus efeitos expansionistas na economia. Aliás, que se calhar ainda não se terão feito sentir sequer os principais. Não é? Portanto, certo. Até pelo montante que até agora foi digamos, adjudicado. Não é? 200 mil milhões em $1 trilhão é apenas 20%, e mesmo assim ainda não terá chegado esse dinheiro à economia, alguns até não se terão ainda iniciado, esses 200 mil milhões. Portanto, é provável que, a não ser em cenários extremos, a economia americana continue a comportar-se relativamente bem. Alguns setores, isto agora falando especificamente, agora mais regularmente, alguns setores da economia americana que estão muito associados a este tipo de obras públicas poderão beneficiar, não é? Estou a falar do setor ligado à construção, nomeadamente, entre outros. E, portanto, eu acho que a economia americana vai continuar a comportar-se relativamente bem. A economia da zona euro é um bocadinho mais complexa, porque aliás, tem a ver também um bocadinho com a questão dos ciclos económicos. É que muitas vezes nós olhamos para a economia americana e esquecemos que existe o resto do mundo. Quer dizer, e cada região, não é, está na sua fase do ciclo. Por exemplo, o Japão está numa fase do ciclo diferente dos Estados Unidos da Europa, e da China e assim sucessivamente. Portanto, até daí um bocadinho a dificuldade de previsão dos ciclos, porque
muitas vezes há aqui contraciclos, ou seja, os blocos económicos estão em contraciclo e é difícil de alinhar tudo isto numa estratégia muito focada no momento. E, aliás, eu devia ter começado a minha intervenção por aí, porque acho que é aquilo que tu sempre dizes, Vítor, e que eu acho que tens total razão, que é primeiro fixar os objetivos do investidor, definir a tolerância ao risco, em função disso, ir então verificar quais são os ativos que proporcionam um melhor binómio risco-retorno. E, portanto, eu acho que o futuro próximo não é preocupante, não é? Em termos macro, mas julgo que alguma cautela será necessária no sentido de observar os grandes princípios de investimento que tu enuncias. Sim, sendo feito no longo prazo, julgo que o fator económico e macro não será tão relevante. Sem dúvida. Portanto, à partida, saberemos onde estamos no ciclo, não será de facto decisivo. Mas o que se é notado, parece-me, e pode ser uma percepção errada da minha parte, nota-se aqui um crescimento da instabilidade, da incerteza. Não sei se é enviesamento por causa de questões geopolíticas, que diz isso? Mas o crescimento da instabilidade, da incerteza em relação até o próprio ciclos económicos não estarem a funcionar, entre aspas, como era no passado. Não sei se mais para isso. Isso é normal, não é? Mas eu acho que o José Carlos já ofereceu uma explicação muito interessante para isso, porque houve forças que se movimentaram, tanto em termos de política monetária como política orçamental, certo, e cujos efeitos estão desfasados no tempo, claro, e portanto continuam-se a fazer sentido, não é? Digamos, são réplicas de um terremoto sucessivas. Portanto, os quantitative easing, depois o quantitative tightening, depois, mas queres explorar um pouco isso agora? E a dimensão do apoio fiscal, porque o Henrique está a falar só do último pacote, digamos, da ata de redução da inflação, que na realidade era uma ata para ganhar dinheiro e para gastar dinheiro e, portanto, e certamente não teria nada para reduzir a inflação propriamente dita. Mas a verdade é que no total do que aconteceu desde 2020, portanto nos primeiros pacotes de combate ao Covid, o governo americano gastou para aí 5 mil bilhões, portanto os tais 5 trilhões. Se juntarmos em cima disso o estímulo que houve monetário, não é? Porque toda essa despesa foi, portanto, financiada pelo aumento da massa monetária, daí que depois, subsequentemente, tínhamos visto a inflação que foi vista. Portanto, nós tivemos aqui uma distorção completa do que é o normal ciclo económico, se as coisas funcionarem de acordo com os padrões, as regularidades empíricas que são normais, não é? Em que eu tenho uma fase em que as empresas investem mais e as taxas de juros sobem por força da procura de crédito, depois tem uma fase subsequente que as empresas deixam de investir tanto, a procura esmorece, mas aquilo corre tudo dentro de padrões relativamente contidos. Se eu tenho ali uma guinada enorme para um lado da rua e depois outra guinada para o outro lado da rua, é a mesma coisa que o carro vai pela rua e depois primeiro está-se a despistar pela berma esquerda e depois está-se a despistar pela berma direita, não é? Sim, e temos aquilo que o Henrique referiu há pouco, das várias regiões não estarem no mesmo ponto do mercado, não é? E da economia. No passado é que os Estados Unidos teve uma recessão primeiro e depois a Europa teve uma recessão a seguir, e há diversos exemplos disso. Dentro daquele padrão que a recessão americana, com 2 aspas, aconteceu o ano passado, no primeiro semestre, nós agora teríamos uma recessão na Europa no 3º e no 4º trimestre, não é? Pois, aliás, a Alemanha está numa recessão. Já está em recessão. Se pensarmos nessa parte do ciclo económico, a Alemanha já está, se calhar, a caminhar para a fase da recuperação inicial, provavelmente, não é? Supostamente. Enquanto que o Japão, disseste há bocado e bem, está numa fase tardia, se calhar, de crescimento económico, não está ainda em abrandamento, não sei, está numa fase ainda um bocadinho esquisita, até pela questão de... Está em desaceleração, digamos. Até pela questão das taxas de juros, das yields, que estão bastante diferentes lá. Mas a questão do ciclo económico é muito interessante porque, supostamente, a tal relação que o ciclo económico tem com os mercados de capitais, que se calhar não tem tanta relação assim... Há outros fatores, sem dúvida alguma, não é? Aliás, estavas tu a referir, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos existem empresas
pelas suas características, têm tido uma rentabilidade muito acima dentro do S&P 500, S&P 500, das outras 493, não é? As 7 magníficas, não é? Sem dúvida. Há outros fatores que influenciam a performance. E eu, por acaso, não fui ver esses cálculos, não sei se tu tens, Carlos, que é, no fundo, ver qual teria sido a evolução do S&P 500 sem essas 7 magníficas e com essas 7 magníficas. No início deste ano, chegou-se a dizer a determinada altura, quando o mercado estava a subir 10%, que teria em queda, tirando essas empresas. Para além grande parte do ano 2023 foi assim. Foi assim. Agora já não é assim. Que, digamos, a subida dos preços já há um setor também que está, desculpem só a intervir, porque eu li um artigo, julgo que ontem, sobre isso, aquele setor mais específico de viagens, que a Carnival e a Royal Caribbean estão a recuperar de forma incrível. Até julgo que uma delas até está a crescer mais do que as próprias 7 magníficas, não é? Em termos de performance este ano. Aliás, esse é um dos upsides que alguns analistas apontam, é que se calhar algumas dessas 493 ou as 493 no seu todo terão uma melhor performance que as 7 magníficas, não é? Mas para quem não sabe, são as grandes tecnológicas, sobretudo. Essas empresas neste momento praticamente não influenciam o índice, porque para além da questão de nós termos 7 magníficas com um PER perspectivo de 28 e o resto do mercado com um PER perspectivo de 17, não é? Temos uma concentração que não tem precedentes em termos de quanto da capitalização do S&P 500 é explicado por essas empresas. Sim. Sendo certo e sabido, não é? E para além de mais uma concentração enorme daqueles investidores que seguem as tendências de mercado, nomeadamente os hedge funds, em cima de um conjunto muito reduzido de 10 empresas. O que quer dizer que no dia em que as condições de liquidez do mercado se alterarem, certamente o mercado como um todo, tirando essas empresas, poderá até, digamos, ter um comportamento razoável, que foi o que aconteceu no ano 2000. No tempo da bolha, sim. Tudo que era a economia tradicional, portanto, havia a nova economia e a velha economia. E a nova economia foi esmagada, mas esmagada de género cair 80%, 90%, e o mercado, digamos, teve um comportamento mais ou menos, tirando, enfim, aquela fase de correção inicial, e houve empresas que conseguiram subir no meio daquilo tudo, porque a dicotomia entre valorizações era extrema. E nós, de certa maneira, enfim, para quem já anda aqui há algum tempo, não consegue tirar essa experiência passada da memória. Apesar de sabermos que o passado, não é, pouco importará. A história repete-se, mas não rima. Não é? Há sempre ou não rima, mas repete-se, enfim, não se repete. E não, outra que a história não se repete, os homens é que se repetem, não é? Portanto, também é essa possibilidade. Mas em termos de ciclo económico, se nós nos focarmos apenas na Europa, que é a nossa zona, a nossa região, será que podemos dizer que estamos a entrar numa fase de abrandamento? Ou seja, nota-se que a inflação está numa fase já estabilizada, não é? Não haverá aqui sinais de grande crescimento da inflação, pelo contrário, a não ser que haja aqui questão energética. Era aquilo que eu falava no início, não é? Pronto, pode trazer aqui outras situações. Também se nota que as taxas de juro de curto prazo estão a atingir o topo, já atingiram até, portanto já se fala até, falámos nisso já no início, que provavelmente até vão já ter quedas, não só na FED, mas na parte do BCE, e já se nota também que as yields de longo prazo também estão a cair, das taxas de juros de obrigações do Tesouro. Aliás, uma das melhores, digamos, rentabilidades este ano em termos quase de ativos já são as obrigações de investment grade, coisa que não eram há 3 ou 4 meses atrás, portanto não era. E as obrigações do Tesouro nos Estados Unidos provavelmente serão uma boa oportunidade de investimento. Também, de longo prazo. Porque tiveram uma má performance em 2023 e agora com a queda das taxas de juros em 2024. A questão da acessibilidade. Eu acho que, enfim, não quero, digamos, desanimar ninguém, mas eu acho que já foram uma boa oportunidade de investimento, porque este ano os 10 anos tiveram 5% e agora já estão a 3,9%. 3,9%, sim. E na Alemanha também já estão abaixo de 2%. Na Alemanha estão, digamos, à volta dos 2%.
inclusivamente abaixo. Mesmo Portugal está nos 5 e 10 anos, hoje no mínimo de 2 anos. Exatamente. Não é preciso ir muito longe. É isso. Não, isso é a razão. Ou seja, já estamos numa fase, está o tal ciclo económico que não se consegue discernir bem. Portanto, estamos numa fase de abrandamento, provavelmente na Europa, ou recessão, e será que estamos numa fase, até ouvi-te uma frase há pouco sobre isso, que estamos a entrar numa fase possível de expansão económica? Achas que isso é possível? Aquela interpretação de que a recessão tinha sido ano passado, não é? Pelo menos em termos dos Estados Unidos, determinaria que teríamos aqui uma fase de expansão económica, seja lá de que tamanho for. Sim. Mas o meu ponto nem sequer é esse. O meu ponto é que, para quem já anda aqui há muito tempo, e eu ando aqui há mais tempo do que vocês acham, e o mundo mudou em 2009 com o quantitative easing. Portanto, tudo aquilo que eram regularidades empíricas anteriores, agora quase que deixam de ter significado, porque são completamente esmagadas em termos de importância pela condução da política monetária e pelo impacto que a liquidez tem nos ativos financeiros. Sim, sem dúvida. E que ainda continua a ter enquanto não houver esta normalização, que começou sob a forma do quantitative tightening, mas que os efeitos ainda não se veem, porque nós temos o nosso cérebro vê as coisas de uma forma linear. Eu dou um chute na bola, a bola vai para a frente. A experiência de um chute na bola, a bola fica parada e passado um bocado anda, por força do chute, não é uma coisa que nós não conseguimos, digamos, equacionar da mesma maneira. Nós não estamos habituados a efeitos que não sejam não lineares e, portanto, nós tendemos a explicar toda a realidade que vemos em termos de efeito, em causas e efeitos e causas e efeitos lineares e imediatos. E há muita coisa que acontece em economia que, digamos, não é linear e, sobretudo, não é imediato. Claro que não. E isso tem um impacto enorme. Portanto, eu vejo isso todos os dias nas notícias de bolsa, não é? De manhã a bolsa está a fazer isto porque os investidores não sei quantos, à tarde ninguém se lembra do que é que estava a pensar de manhã. Já para não dizer... Acho que as pessoas têm que dizer alguma coisa, não é? Exatamente, já para não dizer a um prazo mais longo. E eu não, desde que estamos hoje a falar nisto, eu não consigo deixar não consigo esquecer-me de que os maiores investidores do mundo, não é? Ou dos maiores investidores do mundo, o Warren Buffett e o Charlie Munger, que morreu faleceu entretanto, eles pura e simplesmente, e que são quem são, não é? Com os resultados que têm, eles dizem precisamente, até podem ter uma opinião sobre a economia, mas eles nem sequer se preocupam no assunto quando compram e vendem ações. Portanto, não sabes que um dos propósitos deste episódio e de me ter lembrado deste tema é precisamente esse, que para o comum das pessoas, dos investidores, não é tão importante assim saber em que ciclo económico estamos e para onde é que a economia vai. O que é importante é o juro composto e a consistência no investimento ao longo e começar cedo. Porque as previsões vão sempre falhar. Eu lembro 99% das pessoas não fazer nada significa um bom investimento. Exato. As pessoas têm a mania que só tem duas hipóteses, ou comprar ou vender, mas há uma terceira hipótese que é não fazer nada. Quer manter. É esquecer. Buy and forget. E para essas pessoas, a maior parte das pessoas, há uma frase, não sei de quem é, não sei se é de algum deles que disseste há pouco, se é de outro, mas ou do Morgan Housel até, penso que para 99% das pessoas não fazer nada é o melhor investimento possível. Quer dizer, não fazer nada, Morgan Housel diz isso. Morgan Housel. Portanto, há uma série de estudos que vão nesse sentido, não é? Inclusive o que é mais extraordinário é que as pessoas conseguem fazer pior do que os ativos em que estão investidos. Sim, saiu ainda agora um estudo sobre isso da Morningstar. Que as pessoas com tentar fazer o timing do mercado, não é? Sim, o time to market é péssimo. Conseguem fazer pior do que não é do que
o mercado, não é? Dos investimentos cá para aí. Já o Bogle, naquele podcast que nós fizemos, não é? Investir com bom senso, não é? Sim, é verdade. Ele claramente aponta para isso. Quer dizer, ou seja, resumindo, existem vieses relativamente ao time to market dos investidores. Até havia estudos do Fidelity, do Magellan Fund, que era gerido por Peter Lynch, né, que também uma grande parte dos investidores, acho que uma grande parte deles teve retorno negativo num fundo que teve 30% de retorno ao ano durante 10 ou mais anos. Entraram num momento errado. Isso lembra o fundo da Cathie Wood, que é exatamente a mesma história. Sofre exatamente do mesmo. Mas os estudos mais recentes que eu vi, penso que foi da Morningstar, posso estar enganado e estou a dizer alguma asneira, mas já analisaram quer ETFs, com gestão passiva, quer fundos de investimento. Portanto, e o problema acontece em ambos. Até ETFs de obrigações e tudo. Ou seja, as performances... maus timings na entrada, né? Mais decisões. Não, o problema não é só nem entrada na saída, claro. É nas decisões. Há dois problemas. Na minha opinião, há dois problemas. O primeiro é que, portanto, as alturas de maior, portanto, de decisões que impactam mais, de tomadas de decisões que impactam mais a rentabilidade do investimento é comprar quando está toda a gente a vender, e isso é preciso, digamos, ter um sentido contrário. Disciplina também. E disciplina e ter nervos de aço. Essa é a primeira. E a segunda é as pessoas não reconhecerem que a Bolsa é um jogo de soma positiva. Por outras palavras, em quase 70% dos meses, a Bolsa sobe. É verdade. E sem razão nenhuma. Pelo puro e simples facto de que há inflação nos preços e que há crescimento económico. E, portanto, se uma pessoa toma... Em relação ao futuro, não é? Não necessariamente. Portanto, mesmo sem fluxo de liquidez, um investimento tem tendência a subir, o valor do investimento, não estou a falar do valor do investimento na Bolsa, tem tendência a subir porque há inflação, as empresas portanto, aumentam os preços dos seus produtos e há crescimento económico. E, portanto, mesmo que não houvesse procura dos mesmos investimentos, ou liquidez, portanto, o investimento valorizaria. Claro. Não, e há um ponto também importante em relação a esses, tanto aos fundos e aos ETFs. O que se nota é que o crescimento do investimento, ou seja, o fluxo de liquidez de dinheiro nesses investimentos, nesses ativos, acontece depois de uma subida. Claro. Certo? Uma subida forte. Portanto, as pessoas já vão tarde, ou seja, as pessoas estão a tomar as decisões, os investidores vão tomar as decisões isso também vista no isso acontece em todos os mercados, em todas as classes de ativos, isso acontece. No imobiliário é a mesma coisa. Mas o que os investidores profissionais costumam dizer é que a Bolsa só cai quando tiver toda a gente investido. E quando houver mais ninguém para comprar os ativos em questão. Sim, aí o preço independentemente das valorizações. Sim. Porque aí há primeiro pequeno contratempo, não há quem compre. Sim. Outro ponto importante, já fomos falando aqui sobre ele, mas a inflação é um ponto, claro, que teve nos últimos anos sempre na ordem do dia e continua a estar, mesmo quando alguns políticos confundem descida da taxa de inflação com deflação. Descida dos preços. Exato. Mas em termos de mercados, em termos de, digamos, de impacto que tem nas classes de ativos, o que é que vocês acham? Nós estamos num período, vamos imaginar que estamos num período, vamos pensar nisso assim, que estamos num período em que a inflação está dentro das expectativas, okay? Ou até mesmo abaixo das expectativas. Poderemos ter aqui os próximos anos, se calhar, um período de estabilização. O que é que pode acontecer à liquidez, obrigações, ações e imobiliário? O que é que vocês acham? A priori, a inflação ficando dentro dos targets definidos pelos bancos centrais, os bancos centrais vão diminuir as taxas de juros e a diminuição das taxas de juros, a priori, abre oportunidades para discretionary consumption, não é? Portanto, consumo de bens de consumo duradouro, não é? Exato. E também para investimento das empresas e, portanto, isso normalmente tem um efeito que reanima em alguns setores mais do que noutros. Sim, é positivo às ações. Portanto, acho que isso tem um efeito claramente positivo sobre as ações. Se os mercados já incorporaram isso já é outra questão, não é? Claro. Portanto, ou seja, vamos aqui fazer uma distinção. Os mercados, obviamente, e os investidores, por norma, incorporam esse tipo de decisões no preço dos ativos, não é? Porque o preço de um ativo, não é, reflete sempre aquilo que as pessoas estimam que será o seu valor futuro. Pois, muitas vezes nós esquecemos disso, não é? E, portanto, o que acontece é que o futuro muda. Se o futuro muda, o preço a todo momento tem que mudar. Pronto. Sim.
Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que também te queria dizer, já volto à inflação, é o que está na base do crescimento sustentado das ações é o progresso tecnológico, a produtividade total dos fatores. Okay? No longo prazo. Não é só os earnings são possíveis, claro, porque existe progresso tecnológico. Certo? E isso vê-se claramente quando nós comparamos a performance de alguns mercados acionistas de algumas economias versus os de outras. Naturalmente. E quando nós fazemos a decomposição da taxa de crescimento em produtividade total dos fatores, trabalho e capital, isso vê-se claramente, e isso alguns economistas já viram, que as economias com melhor performance em termos dos mercados, mercados de ações, são aquelas que tiveram uma maior taxa de crescimento do progresso tecnológico. Sim. São as economias de mercado e mais liberais. Olha, claro. Não estava nada à espera. Exato. É claro, é por isso que os investidores também as privilegiam, não é? E menos estatizadas, não estava nada à espera. Aliás, isso é um problema, por exemplo, que me angustia de várias maneiras, mas é um problema sobretudo para os investidores que estão expostos a essa economia, é um problema da China. Não, o problema da China é que é uma economia que neste momento o Estado voltou a intervir fortemente. Certo. O setor privado está a asfixiá-lo e a controlá-lo. E por essa via provavelmente haverá distorções claras em termos das fontes de crescimento económico na China. Aliás, ela já decepcionou um pouco em face das expectativas e provavelmente vai continuar a decepcionar. Aliás, vejo a situação da China como bastante preocupante a vários níveis, não já no imediato, para 2024, mas futuramente, não é? Até a mesma forma como o governo chinês está a incorporar a inteligência artificial como um projeto que não é económico, mas como um projeto militar e político. Controlo, não é? Exatamente. Isso preocupa-me quer em termos monetários, quer em termos sociais até. Sim. Provavelmente. Sem dúvida. Sociais e mesmo militares. Sim. Porque a inteligência artificial, nós já falámos aqui no anterior podcast, é uma coisa realmente fantástica, mas também pode ser fantasticamente boa, mas também pode ser fantasticamente má. Sim. As obrigações, se as taxas de juros descerem e nós tivermos entrado antes, também beneficias delas. Já tiveram um bom comportamento em 2023. Se as taxas de juros descerem muito em 2024, não tenho dúvidas que quem tem um bom portfólio de obrigações já o tinha, vai beneficiar dessa descida das taxas de juros. Sim, a tal questão aqui de irmos para obrigações de mais longo prazo, portanto, para termos mais sensibilidade a variações de taxa de juros e, portanto, o preço poderá... Agora, temos esta janela de oportunidade, ela de facto, como dizia o Zé Carlos, ela não é muito longa, não é? As pessoas têm algum tempo para poder aproveitar-se destas questões fiscais, da política fiscal, entre aspas, até porque as questões fiscais podem levar precisamente a que as taxas de juros não fiquem assim tão baixas ou continuem a descer nos próximos tempos, não é? Pode haver aqui uma inversão fruto de política fiscal, por exemplo, se fala nos Estados Unidos, o refinanciamento da própria dívida, as eleições que falaste no início e muito bem, porque vai criar aqui algum stress no médio prazo, não é? Nós temos de fazer um programa sobre liquidez e explicar porque é que a liquidez influencia os preços dos ativos financeiros em particular e, sobretudo, e primeiro, as obrigações. Sim, é isso. Então, em termos de inflação, é esse o ponto que eu queria dizer, ou seja, algo neutral em termos de curto prazo, não é? Em termos de liquidez de curto prazo, em termos de taxas de depósitos, certificados, obrigações de curto prazo e de bilhetes de tesouro, talvez, não é? Mas em termos de ações, de facto, são positivas. Em termos de imobiliário, provavelmente também será neutral. Não haverá grande impacto de inflação dentro das expectativas, quer dizer, não é por aí, né? Em termos de imobiliário também parece-me que não é problemático. Outra situação que gostava, uma curiosidade, é que tem-se falado nos últimos semanas, meses, tem-se falado de uma palavra que é o Goldilocks, economia Goldilocks. A quadratura do círculo. Exato. No fundo, uma economia que está a crescer de forma estável, não é? Que não está muito quente, demasiado pleno emprego, exatamente, e de facto que não leva a aumento da inflação. Sem inflação, exatamente. O que vocês acham? Isso aqui a palavra ao meu amigo. É apenas uma curiosidade. Isso vem de uma história, portanto, para crianças. Um fairy tale, não é? Porque uma menina entrou numa cabana de 3 ursos e depois provou, digamos, a comida de cada um deles e esta estava quente, a outra estava fria e esta nem uma coisa nem outra estava mesmo no ponto, portanto, e a menina era a caracóis dourados, portanto, daí os Goldilocks. Portanto, houve quem tentasse, digamos, portanto, estender isso à economia. E o resultado
E nós andamos, sobretudo os bancos centrais e os governos andam sempre à procura da economia que está mesmo no ponto certo. Agora, do meu ponto de vista, é que isso traduz-se numa tentativa de fazer mais do que se deveria fazer. Ou seja, ou de fazer de menos às vezes, não é? Não, eu acho que é de fazer de mais. Não, sim, mas estou a dizer, às vezes já foi em tempos anteriores de fazer de menos. Eu acho que se os bancos centrais tivessem uma função de política monetária... Lembremos o que é que aconteceu em 2007, 2008. Claro. Fez-se de menos, e depois fez-se de mais a seguir, se calhar porque se fez de menos antes. Até, aliás, estavam a subir as taxas diretoras. No momento em que a economia já estava a fazer. Isso é uma muito boa descrição. Fez-se muito de menos antes. É isso que eu estou a dizer, nem sempre se faz muito mais. Exatamente, às vezes tem que se fazer muito mais porque se fez muito de menos. Voltamos à minha metáfora, mas do aí, condutor que vai a despistar-se pela faixa direita. Acho que, pelo menos, que eu sei que o Vítor partilha disto, nós somos bastante austríacos nisto. Ou seja, acho que às vezes o Estado só perturba, não é? As águas calmas que poderíamos estar a viver. Só que o problema é que são as réplicas que vêm a seguir, mas pronto, não é? Sim, como dizia o Keynes, no longo prazo estamos todos mortos, não é? E os políticos então, esses estão-se mesmo a marimbar, porque já não estarão a ocupar os cargos no momento ocupavam quando tomaram essas decisões por excesso, digamos assim. Uma das situações que se tem falado é que, de facto, a existência de bancos centrais e de mais controle governamental nas decisões e no processo económico leva a maiores variações, não é? E maior incerteza. Portanto, já me disseste isso não sei quantas vezes e falámos, mostraste-me dados. E a menor estabilidade do valor da moeda. Basta vermos agora o caso da Argentina. E por falar em moeda, Zé Carlos, eu tenho que te fazer uma pergunta. Força. Como é que tu achas desta história? Notabilérrima ou notabilíssima? Mas agora não sei se notabilérrima ou notabilíssima. Aqui fica uma pergunta para os nossos ouvintes. Bem, das criptomoedas, não é? A Bitcoin valorizou-se 160% em 2023. Tu profetizavas que isto ia ser um desastre. Mas e bem, eu também profetizava o mesmo. Nós temos mas no outro dia voltei, eu até já pensava que isso tinha tudo morrido, que já nem existia nem nada. Eu diria que, mas já na altura, quando nós falámos sobre o assunto, 90 e não sei quantos % das criptomoedas, que na realidade são valores mobiliários não registados e não regulados, já tinham morrido. Portanto, sim, é verdade. Sobra, digamos, a Bitcoin. Coinbase, que é um exemplo. Isso é uma bolsa, não é? Portanto, que é um exemplo da teoria do parvo maior, não é? Que está toda a gente à espera do ETF para vender em cima da formação do dinheiro institucional. Exato. A vir comprar esta nova classe de ativos. Isto é só para dar a dica para os investimentos alternativos. É isso. Não, mas isto é um investimento alternativo porque, sinceramente, não é um investimento e lá chegamos. Eu só estava a tentar ser pontual. De qualquer maneira, queria dizer o seguinte. Nós falámos muito sobre esse tema e eu gostaria de voltar a falar sobre o tema, claro, mas sim, não no âmbito enfim... Em termos de investimentos alternativos, por acaso, outro dia li um boletim, uma informação do Banco de Portugal e do INE relativa ao inquérito às famílias sobre a situação financeira aqui em Portugal e, de facto, mais de 85% em todas as classes de riqueza, digamos, eles dividem aquilo por classes de riqueza, em termos com as famílias, está concentrado em ativos reais. Mas em Portugal sempre foi a habitação. Verdade. Claro. A habitação própria corresponde a mais ou menos. Temos que fazer um podcast um dia deste sobre isso, sobre o crédito à habitação. Exatamente, é isso mesmo. E de facto a habitação corresponde a cerca de 50%. Depois tem ativos alternativos, como até, e aparece lá, joias, por exemplo, quadros, que respondem em grosso modo a 7 ou 8%. Sim. Nunca pensei que fosse tanto. Também não. Pensei que com automóveis, por exemplo, só no mínimo. Sim, exato. Por causa do ouro minhoto. A questão desse inquérito é, portanto, e que é fundamental para perceber. Isto é para dados de 2020 e 2021. Respeito muito mas o problema não é esse. O problema é a diferença entre média e mediana. Sim. Aliás, está lá. Os 7% provavelmente é da mediana e não da média. Sim, agora não estou a recordar dos quadros, mas sim, tem essa. Tem a média e tem a mediana. Depois. Sim. A riqueza média, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu vi recentemente, era para aí $1 milhão na família. Mas a mediana, aquela que era 200 e tal. Sim.
Que divide a população. Exatamente, que divide a população, ou seja, o consumidor médio ou o americano médio, e o português médio certamente andará pela mesma bitola, é muito menos rico sem dúvida, que a média médio, indicaria. Claro. Não, porque os muito ricos, de facto, têm um peso estatístico muito grande na média. Porque são os únicos que podem investir em ações. Em arte a mesma coisa. Não, mas ou terem um negócio. São os únicos, eu não concordo. Em arte? Não, em ações. São os únicos que podem colocar uma parcela significativa do seu património. Sim, de facto, são os que têm o património mais diversificado. Eu diria mais concentrado nas classes de ativos que valorizam mais que são mais financeiras, por isso tudo bem. Mas isto é eu gosto muito de investir em vinhos. Sim, era outro que eu ia dizer. Porque quando desvaloriza a gente pode beber. Pode beber, exatamente. Se calhar nunca desvaloriza. Eu nunca mais me esqueço nunca desvaloriza. Quando a coisa corre mal, fazes uma festa com uns amigos e bebes aquilo e arrumaste o assunto. Fazes um write-off excelente do ativo. Exatamente. Nunca mais me esqueço de uma história que me contaram de uns indivíduos que tinham ido a uma garrafeira do avô, ao lado de quem era, e que tinha lá uns vinhos de Porto antigos. E então chegaram ao fim e beberam lá uma garrafa qualquer que estava lá, tiraram-lhe esta areia e depois deitaram fora a prova do crime, que era a garrafa vazia. E então, portanto, alguém perguntou, então o que é que se passa? A garrafa não sei o quê. Isso, coisa. E a garrafa de vidro? Deitámos fora. Só a garrafa valia 30 mil euros. Ok. Isso é um bom ponto para os investimentos alternativos. Estamos quase a chegar ao fim. Queria só destacar aqui 2 investimentos alternativos, além do vinho. Também existem as cat bonds. Não sei se alguma vez ouviram Eu cheguei falar a investir disso. Nos velhos tempos. As obrigações de catástrofe. Aquilo e este ano passado foi um bom ano para as cat bonds. Será que vai ser por causa dos recursos? Estamos numa alterações climáticas. Não, vocês sabem como é que isso funciona. Não, enfim, isso funciona, basicamente o investidor faz resseguro a seguradoras. Aliás, em alguns casos até resseguradoras, não é? E, portanto, eu recebo uma taxa de juros, que é o prémio do seguro, objetivamente transformado em taxa de juros, e depois comprometo-me a indemnizar a seguradora do excesso de perda relativamente a determinadas catástrofes naturais. Nós tivemos uma coisa dessa no tempo em que eu andava pela gestão de ativos e aquilo correu muito bem, mesmo, enfim, numa altura em que eu abri a televisão e vi, portanto, o efeito do Katrina em Los Angeles, que aquilo era água por todo lado. Los Angeles ou... Katrina foi em Nova Orleans. New Orleans. Era New, e portanto, em New Orleans, portanto, água em todo lado. Última curiosidade, Argentina, há bocado Sim. falaste de Argentina e tu falaste de outra situação. O que é que acontece? Nos últimos 20 anos o melhor investimento foi, como é que é? Terra, tijolo e argamassa. Terra, tijolo e argamassa. Isso foi feito por causa da crise violenta que está a afetar a Argentina, pela desvalorização cambial, pela falta de poder de compra, pelos ativos reais. O problema é que, portanto, as ações são ativos reais, mas quando há grandes oscilações nas variáveis monetárias, portanto, ao contrário de um edifício que é mais ou menos perene, uma ação pode ficar pelo caminho. E o problema é precisamente esse, ou seja, em alturas de grande instabilidade das variáveis monetárias, nós podemos chegar a uma situação em que as ações são um investimento pior do que o imobiliário, porque há esta consideração, não é? As ações protegem, são hedges contra a inflação, mas só até determinado valor. Quando a inflação é muito alta, as ações não se portam tão tornam-se investimentos muito especulativos. É difícil refletir nos preços de venda a inflação dos inputs. Exato. E, portanto, isso às vezes corre muito mal. Sem dúvida. Muitas vezes, e é o que volta e meia acontece. No imobiliário, desde que haja procura, às vezes não é bem assim. Certo. E esse era um bom exemplo de um investidor que investia em centros comerciais na Argentina, que se tinha dado muito bem, apesar da brutal inflação, da brutal, digamos, instabilidade de crise, digamos, de desvalorizações da moeda, desvalorizações da moeda,
inflação galopante, a saída do currency board, em que a moeda argentina estava ligada ao dólar e depois deixou de estar, e assim por diante. Sobre a experiência, devia ter continuado, se calhar. Sobre a experiência da Argentina, que está agora em causa com o Javier Milei, falaremos noutras ocasiões. Boa ideia. Não agora. Muito bem. Depois trago uns óculos redondinhos e ponho-nos aqui um pince-nez. E assim em homenagem ao senhor. Mais um episódio, com certeza que sobre o futuro tudo é incerto. Como investidores, resta-nos sermos pacientes, otimistas e rigorosos na poupança. Agradecemos à Coimbra Business School, mais uma vez, pelo apoio na gravação deste episódio. Bons investimentos.